Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Que possamos nessa manhã entender a palavra de Deus, porque, queridos e amados, o que vai fazer efeito na minha vida, na tua vida, é a palavra de Deus. Se esta palavra de Deus não nos transformar, se essa palavra de Deus não nos ensinar, nada mais pode nos ensinar. É ela que nos salva, é ela que nos transforma, é ela que nos liberta, é ela que nos ensina o caminho para chegar à glória de Deus. Então, viva pela palavra de Deus, ande pela palavra de Deus, propague a palavra de Deus, para que venha os tempos de refrigério para a tua alma. Irmão, em primeiro lugar, o tema da nossa mensagem nesta manhã é: arrependimento não é remorso. Glórias a Deus. Remorso é uma coisa e arrependimento é totalmente diferente. Uma pessoa arrependida, meu querido, decide viver uma nova vida. Eu não posso acreditar que uma pessoa que arrepende dos seus erros, ele continua praticando os mesmos erros. Eu não posso acreditar que a minha consciência me acusou e eu continuo passando por cima e fazendo a mesma coisa. Então, uma pessoa arrependida, ela decide viver uma vida nova. Ela compreende que não estava agindo corretamente. É isso que é arrependimento. É quando eu reconheço que os meus atos não eram corretos. Quando eu estava fazendo uma coisa que eu estava ferindo a santidade de Deus. Eu estava caminhando em uma direção errada. Glorificado seja Deus. É por isso que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é o seguinte: eu tenho remorso do que eu fiz, mas aquilo passa e eu continuo praticando a mesma coisa. Passou aquele momento, sumiu. E o arrependimento ele fica gravado na minha mente. Glorificado seja Deus. Arrependimento produz vida. Remorso desemboca para a morte. Por quê que o arrependimento produz vida? Porque você deixa de praticar os atos errados. Por que o remorso desemboca para a morte? Porque você continua praticando os mesmos atos, glorificado seja Deus, achando que está fazendo certo. Pelo arrependimento, uma pessoa foge da morte para Deus. Você quer fugir da morte espiritual para Deus? Arrependa. Arrependa dos seus pecados. Confesse eles a Deus, porque você foge da morte espiritual. E o remorso, irmão, leva a pessoa a fugir de Deus para a morte. Por quê? Você fica confundido. Você teve um remorso, sentiu tristeza, teve um remorso. Mas aquilo passou. Aquilo não chegou à tua mente, chegou ao teu coração. Aquilo não te disse nada. Aquilo não te mostrou a tua culpa, o que você estava fazendo contra Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Todo o pecado que nós cometemos, nós pecamos contra a santidade de Deus. Quem não conhece Deus pode pecar de qualquer maneira porque não sabe que está pecando contra a santidade de Deus. Mas quem conhece Deus e pratica pecado, ele sabe que está praticando contra a santidade de Deus. Porque se ele tem o Espírito Santo, o Espírito vai acusar aquilo que ele está fazendo. Glorificado seja Deus. O arrependimento, meu irmão, conduz o homem ao céu. Só vai entrar no céu aqueles que se arrependem dos seus pecados. E o remorso vai levar o homem para o inferno, porque ele nunca vai se arrepender. Irmão, não houve diferença entre o pecado de Pedro e de Judas.
Glorificado seja Deus. Pedro negou Jesus e Judas traiu. Os dois erraram. No mesmo nível. Um pecou, um negou e outro traiu. A diferença foi a maneira deles lidarem com o pecado. Como cada um deles lidou com o pecado. Pedro se arrependeu. E Judas se encheu de remorso. Então foi essa diferença, que Pedro se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele se arrependeu de ter traído Jesus. Judas se encheu de remorso. Pedro vomitou... Desculpa. Pedro vomitou o veneno, irmão. E Judas engoliu o veneno. O remorso faz nós engolir o veneno. Pedro foi perdoado e salvo. Judas pereceu eternamente. Glorificado seja Deus. O arrependimento, irmão, envolve 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, a mudança da mente. Glórias a Deus. Não é a mudança intelectual do que eu estou falando, mas é a mudança de atitude. Eu não pratico mais isso, porque eu descobri que isso fere a santidade de Deus. Glorificado, exaltado seja Deus. Eu não pratico mais isso, porque isso não está fazendo bem, não a mim. Talvez seja coisa que esteja saciando o meu desejo, a minha carne, mas não está fazendo bem a minha alma. Quer dizer, quando você tem uma mudança de mente, você tem compreensão que o diabo é embusteiro e mentiroso, que aquela seta que ele ligou, você pegou, mas depois você descobre que aquilo é uma mentira, que aquilo não está te fazendo bem, que aquilo não vai te levar à glória de Deus, que é um pecado, é uma fraude, e fere a santidade de Deus, você automaticamente elimina, porque você passa a entender que por trás da sedutora isca do pecado existe o anzol da morte. Irmão, como dizem que peixe morre pela boca, é igual ao pecado. Atrás do pecado gostoso existe a isca da morte. Você comeu, está ferrado. Glorificado seja Deus. O pecado é maligníssimo, irmão. O pecado, ele é muito pior do que ser pobre. Glorificado seja Deus. Ele é muito pior do que pobreza, do que necessidade, pior do que a solidão, do que a doença. O pecado, ele é pior do que a própria morte. Glorificado seja Deus. Por que ele é pior? Porque ele é a morte espiritual. É o afastamento total do homem de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus, como o apóstolo Paulo fala, destituídos estáis da glória de Deus. Quando nós estamos, não importa o local que você esteja, o que você esteja fazendo, quem você é. Você pecou, se você não se arrepender diante de Deus, você está destituído da glória de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meu irmão, pior do que todos os males carnal, o pecado é. Pois todos os males, doença, solidão, até a própria morte, não nos afasta de Deus. Mas o pecado elimina Deus das nossas vidas. Somos eliminados. É por isso que o remorso mata. Porque você teve remorso, você pensa que está tudo certo. Mas você não se arrependeu. Você não pediu perdão a Deus. Glória, o remorso não nos leva a pedir perdão a Deus. Mas o pecado, meu irmão, nos afasta de Deus e nos faz perecer eternamente. Por que que o homem é condenado? Porque o homem não arrepende dos seus pecados. Porque o homem não deixa seu mau caminho. Porque ele não volta para Deus, que é benigno em perdoar. Glorificado seja Deus. Aqueles que agarram o pecado, irmão, têm a morte eterna. É a Bíblia que fala. É a Bíblia que mostra. É a Bíblia que ensina. Quem se agarra ao pecado tem morte eterna. Arrependimento, meu irmão, é uma mudança e não é remorso. Glórias a Deus. Que possamos entender.
se eu me arrependi do meu pecado, ou se eu tive um remorso por aquilo que eu cometi, por aquele ato que eu cometi naquele momento. Arrependimento, meu irmão, produz uma insatisfação no coração por aquilo que eu pratiquei. Eu começo a me martelar dentro de mim por o ato que eu pratiquei. O arrependimento, a pessoa deixa. Quando nós arrependimento, a pessoa deixa o pecado e volta para Cristo. O remorso é diferente. Faz a pessoa se afundar no pântano do desespero. Quando essas pessoas desesperam, aquele remorso terrível, uma hora depois aquela pessoa não está sentindo mais nada, continua praticando o mesmo ato. Sem arrependimento, preste atenção, nós somos escravos do pecado. E esse pecado, ele vai nos enrolando como um cipó, ele vai nos amarrando, ele vai nos prendendo com corda e com correntes grossas do diabo. O homem, a cada momento, ele vai se afastando de Deus, ele vai distanciando de Deus, e chega um momento que ele olha e acha que não tem mais condição, que não tem mais como voltar para Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã, engano do diabo. No momento que você sentir no teu coração que você pecou contra a santidade de Deus e você se arrepender do seu pecado, voltar para Jesus, confessar o seu pecado com sinceridade, porque não adianta pedir perdão a Deus sem sinceridade, porque Deus conhece a sinceridade dos nossos corações. Deus te aceita. Deus não faz acepção de pessoas. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Quando a pessoa, meu irmão, está envolvido demais, que ele acha que não tem mais jeito, que ele se dá por vencido, quebrado, arruinado e destruído e perdido, meu irmão, ele tem que buscar no Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Ele tem que analisar e olhar, por mais que ele pecou, por mais que ele errou, não é o fim da linha, meu irmão. Não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Deus te aceita novamente. Glorificado seja Deus. Mas se o homem não se arrepender, é a morte e a própria condenação eterna dele. É isso que faz o arrependimento. Glórias a Deus. Quando uma pessoa se arrepende, ele quebra as correntes e ele quebra os grilhões de Satanás. Ele fica livre para adorar, para glorificar a Deus. Ele é liberto do pecado e das consequências do pecado. Porque não é só o pecado, é as consequências que o pecado nos traz. Glorificado seja Deus. Ele vê o glamour do mundo como esterco, como diz Paulo. Ele não se deleita mais nas coisas do mundo. Ele não se deleita mais em coisa errada. Ele já é outra pessoa. Ele já diz, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na certeza que o Filho de Deus morreu por mim. Ele muda tudo aquilo que era gostoso para ele, tudo aquilo que ele praticava, ele passa a ver como esterco. O glamour do mundo não lhe enche mais a mente, não lhe enche mais a cabeça. Glorificado seja Deus. Mas se o homem ainda é preso, o glamour do mundo, se deleita nas coisas do mundo, se deleita no ódio, na injustiça, na ganância, na prepotência, na arrogância, meu irmão, ele ainda está preso ao pecado. Ele precisa ser liberto. Os manjares do mundo, meu irmão, para ele é apenas uma falsa aparência. Olha para Daniel. Para Daniel veio os melhores pratos, mas ele disse que preferia comer verduras. Deixa o glamour do mundo, deixa as coisas do mundo, venha para comer as frutas dadas por Deus, venha para
a graça de Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. O mundo passa, meu, e quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Se você faz a vontade de Deus, você tem vida eterna. Glorificado seja Deus. O verdadeiro arrependimento muda a vontade. Eu não posso crer que eu me arrependi e continuo praticando. O verdadeiro arrependimento, meus, atinge toda a nossa vontade, todo o nosso desejo. Ele atinge em cima. Ele tira todo o câncer do pecado de dentro de nós. Ele tira o câncer do ódio, da ganância, da prepotência, da arrogância, da superioridade, da mentira. Tudo isso ele tira de dentro de nós. E aí podemos dar meia volta, com o coração quebrantado, e voltar para Deus. Porque Deus aceita o coração quebrantado. Glórias a Deus. Judas deu os 2 primeiros passos, meu, para o arrependimento. Olha Judas, ele deu 2 passos para o arrependimento. Primeiro ele reconheceu que ele tinha traído o sangue de um inocente. Ele confessou, traí o sangue de um inocente. Confessou o seu pecado. Glorificado seja Deus. Ele se arrependeu, aleluia, a ponto de devolver o dinheiro. Aleluia. Glórias a Deus. A ponto de devolver o dinheiro que ele tinha recebido pela traição. Segundo passo de Judas. Agora ele não deu o último passo. É isso que está acontecendo. É isso, meu irmão. Não adianta você dar os 2 passos, mas não dá o 3º passo. Não adianta você fazer como Judas, se arrepender e não dar o último passo, que é voltar para Jesus. Depois um arrependimento sem nenhuma consistência, sem nenhum significado. Você se arrependeu do seu pecado. Você confessou o seu pecado. Mas você não deu meia volta e voltou para Jesus. Glórias a Deus. Você não voltou para Jesus. Aleluia, glorificado seja Deus. Se você não dá os 3 passos, meu irmão, não reconhecer o teu erro e voltar para Jesus, o teu arrependimento não funcionou. Glorificado seja Deus. Aleluia. Ele não deu o último passo, irmão. Ele não voltou para Jesus. Ele não pediu perdão. Ele não mudou sua conduta. Ele fez o ato dos covardes. Saiu para se enforcar. Foi se enforcar. Porque o covarde é isso. Valente o homem é aquele que reconhece o seu erro, se arrepende e volta para Jesus. Não é o covarde que sabe que errou, sabe que pecou, mas não volta para Jesus. Glorificado seja Deus. Ele teve tudo. Ele teve consciência do erro, sua tristeza e seu remorso. Mas não, o remorso não é suficiente para tomarmos uma decisão, irmão. Entenda. O remorso não nos leva a tomar uma decisão, mas sim o arrependimento. É preciso exercitar a vontade, meu irmão, e correr para os braços do Pai. O filho pródigo caiu de si e voltou para a casa do pai. Agora imagine você, mesmo que ele tivesse caído de si, e ficasse lamentando, chorando, e permanecesse na pocilga. Ele conseguiria ter o perdão? Glorificado seja Deus. Então não adianta você ficar na pocilga do mundo.
se arrepender e continuar na pocilga do mundo. Você tem que arrepender e voltar para Jesus. Como filho pródigo, ele voltou e encontrou um abraço de reconciliação. Glórias a Deus. O beijo do perdão e a festa da salvação. Glórias a Deus. Quando você volta, meu irmão, você encontra o beijo do perdão e a festa da salvação. Irmãos, será que nós, eu vou me incluir no meio, já nos arrependemos de quem nós somos, do que praticamos, do que fazemos, do que vivemos, do que falamos? Glorificado seja Deus. Será que nós já arrependemos do que nós temos feito contra Deus? Glórias a Deus. Será que nós já botamos para analisar o que eu tenho feito contra Deus? Porque quando eu faço contra meu irmão, eu estou fazendo contra Deus. Quando eu, não é um irmão dentro da igreja, não. É qualquer pessoa que nós fazemos atos repugnantes, desprezando, fazendo acepção. Nós estamos fazendo um ato contra Deus. Vamos colocar na nossa cabeça que a própria Bíblia nos ensina. Se você diz que ama seu irmão, se você diz que ama a Deus que não vê, e repudia seu irmão, você é mentiroso. Você não faz nada para Deus. Nós só podemos mostrar que fazemos alguma coisa para Deus quando fazemos um pelos outros. Glórias a Deus. Será que nós temos produzido frutos dignos de arrependimento para as pessoas? Será que olhando para mim as pessoas têm vontade de aceitar Jesus Cristo? Pare e pense. Glórias a Deus. Ou você ainda não se deleita naquilo que Deus abomina e tem remorso depois? Eu erro, mas eu tenho remorso. Você acha que Deus lhe perdoou? Deus procura em nós, meu irmão, um coração sincero. Olha Ana, enquanto Ana não chegou diante de Deus com um coração sincero, Deus não abençoou Ana. Você quer ser abençoado? Chega diante de Deus com um coração sincero. Ninguém pode crer em Jesus sem antes se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Não há fé salvadora sem arrependimento de pecado, irmão. Ninguém pode ser abençoado se não arrepender dos seus pecados. A porta do céu jamais abrirá para quem não se arrepende, meu querido. É sério. É sério. Agora, para que eu me arrependa dos meus pecados, eu tenho que reconhecer meus erros. Se eu não reconheço o meu pecado, como eu posso ser perdoado? Se eu não reconheço e não assumir que sou falho a todo momento, como Deus pode me perdoar? Então eu vou ter remorso do que eu faço. Eu não vou ter arrependimento, porque eu não reconheço que aquilo que eu fiz é errado, que aquilo que eu fiz feriu a santidade de Deus. Eu não assumi as minhas falhas. Glórias a Deus. Esse é um dos maiores pecados, meu querido. É nós praticar erros e não assumir eles. Glorificado seja Deus. Se eu não abandono os meus hábitos antigos de forma plena, como foi que eu me arrependi? Se eu tive remorso, mas não arrependi de uma forma plena, acabou. Não pratico mais. Como foi o meu arrependimento diante de Deus? Nenhum. Irmãos, somente com auxílio do Espírito Santo, amém, conseguimos renunciar aos nossos atos.
Se o Espírito Santo não nos ajudar, jamais nós arrependemos dos nossos pecados. Não é esse Espírito que fica pulando dentro das igrejas. É o Espírito Santo da verdade. Aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Glorificado seja o nome de Jesus. Para viver de forma correta, meu irmão, lutar contra os meus desejos, os nossos desejos, só se nós nos prostrar diante de Deus. Só se o Espírito Santo de Deus nos auxiliar. Só se o Espírito Santo de Deus nos convencer. Glorificado seja Deus. Tenha em mente, meu irmão, que arrepender-se não é um evento qualquer. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos na vida, é arrepender dos nossos pecados. É reconhecer os nossos pecados. É deixar o nosso pecado e voltar para Deus, que é benigno em perdoar. É um processo gradual, meu irmão. E Deus sabe disso, Deus conhece a nossa fraqueza. Deus está esperando que cada um de nós nos convencemos disso e voltamos para Ele. Porque as pessoas acham, adentrei na igreja, estou isento, nada mais, sou intocável, nada mais acontece comigo. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que o diabo anda de redor de nós, procurando a quem tragar. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele conhece, Deus conhece a nossa dificuldade, meu irmão. Ele conhece como somos difíceis nós perdoar as pessoas, como somos difíceis pedir um perdão com sinceridade. Quantas vezes se pede perdão para tomar Santa Ceia, mas a mágoa está dentro de você, o ódio está dentro de você. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de voltar para Jesus. Glórias a Deus. Que nós que estamos dentro da casa de Deus, é que precisamos arrepender. Pedro diz que começa pela casa de Deus. O arrependimento, a mudança na vida começa por nós. Não adianta nós queremos Deus pecador se nós não mudamos a nós mesmos. Para que possamos salvar a vida, vamos primeiro salvar a nossa. Hoje ainda é dia da graça, mano. O que você está esperando, meu querido e amado irmão, para mudar de vida, para ter uma vida digna do Evangelho de Cristo? Paulo diz, deveis portar somente como digno do Evangelho de Cristo. Que Deus em Cristo possa me dar compreensão, possa te dar compreensão, para que nós possamos examinar a nós mesmos. Em vez de nós ficarmos dividindo, examinando o erro do nosso irmão, por que não examinar nós mesmos? Em vez de eu querer consertar as pessoas, por que eu não me conserto? Glorificado seja Deus. Porque em vez de eu fico querendo salvar as pessoas, por que eu não salvo a mim mesmo? Por que eu não transformo a mim mesmo? Por que eu não renovo a mim mesmo? Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus está voltando. Cuida-se. Porque aqueles que não se cuidam, aqueles que não voltar para Deus, aqueles que não buscar em Deus alento, pedir o Espírito Santo de Deus, que ilumina a sua mente para corrigir a ele mesmo, pode ter problemas. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo me abençoe. O Evangelho não é cantar, não é pregar, meu irmão. O Evangelho é viver. O Evangelho é viver Ele, como Ele é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar em nome de Jesus.